Olá! Você está no Lágrimas e Sorrisos da Vovó. Deixa um like e segue a gente. Vamos à história de hoje? A massa que o padeiro amassava não era só a do pão. Ele amassava minha mãe também, enquanto meu pai se matava trabalhando na madeireira. Descobri com 16 anos que minha vida inteira foi uma mentira nojenta. Eu era filha do padeiro que visitava nossa casa todas as tardes, trazendo pão quentinho, e que quando saía, deixava o cabelo da minha mãe todo desarrumado. Encontrei as cartas escondidas onde ele confessava tudo. O sangue dela é meu. Meu verdadeiro pai, aquele que chegava com mãos sangrando de farpas para nos alimentar, não sabia de nada. A cidade inteira comentava em sussurros algo que hoje sei que todos sabiam, menos nós. Decidi fazer justiça do jeito mais brutal possível. Na quermesse da igreja, usei o sistema de som para tocar a gravação onde minha mãe confessava tudo, enquanto distribuí cópias das cartas de amor para as pessoas mais fofoqueiras da cidade. Minha mãe desmaiou de raiva quando viu seu teatrinho desmoronando. O padeiro escorregou na banha que derramei estrategicamente na saída quando tentou fugir. E meu pai, o olhar dele quando soube a verdade, jamais saiu da minha memória. Não me arrependo. Nem quando minha mãe morreu sozinha e rejeitada anos depois. Nem quando o padeiro faliu e teve que fugir da cidade. A vingança é um prato que se come quente, igual ao pão que ele trazia para disfarçar a sujeira que faziam. E você vai ouvir cada detalhe sujo. Me chamo Leontina Oliveira, mas aqui em Arapongas, todo mundo me conhece como Dona Léo. Tô com 78 anos nas costas, cada um deles pesando como um saco de farinha depois da chuva. Nasci e me criei nessa cidade, que hoje nem parece mais a mesma. Tenho uma cicatriz fininha cortando minha sobrancelha esquerda, lembrança de uma briga feia que tive com a Marilda Peixoto quando ela falou mal do meu irmão Osmar. Tenho esses cabelos grisalhos mal cortados, porque eu mesma que corto eles, com a mesma tesoura que uso para cortar retalhos. Não tenho paciência para ir em salão. Nunca tive. Estas mãos pequenas, mas fortes, que hoje sovam massa, ainda carregam a força da raiva que senti naquela época. Mantenho as unhas pintadas de vermelho escuro, mesmo para trabalhar na roça. É meu jeito de lembrar que por baixo dessa velhice toda ainda tem uma mulher com vontades. Enquanto esse pão esfria aqui na mesa, igual às minhas lembranças que nunca esfriam por completo, me conta nos comentários. Qual é seu nome e de que pedaço desse Brasil você está ouvindo essa velha de língua solta? Quero imaginar sua cara quando eu contar o que vem a seguir. Meu neto Eduardo vai me mostrar cada comentário e quem sabe não dedico um ditado antigo especial para você no próximo vídeo. Gosto de pensar que minha avó está chegando longe, atravessando esse Brasilzão onde tem tanta gente que passou por traição como eu, ou pior. Dizem que meus olhos contam mais que minha boca. São olhos castanho-âmbar que mudam de cor conforme a luz e o humor, como se guardassem segredos que só eu posso decifrar. O povo fala que quando eu tô brava, eles ficam quase dourados, feito mel escuro no sol. Quando tô triste, que é raro graças a Deus, viram quase pretos. Foi com esses olhos que eu vi tudo o que não devia, que descobri o segredo podre que crescia no fundo da minha casa, igual mofo em pão guardado tempo demais. Tenho a língua afiada como navalha, não passo pano para ninguém, nem para a família. De tanto guardar o que não podia falar quando menina, hoje falo tudo o que me vem na cabeça, sem filtro. Minha memória registra cada detalhe como uma máquina fotográfica. Lembro até da estampa do vestido que minha mãe usava no dia que peguei ela aos cochichos com o padeiro nos fundos de casa. Era azul com florzinhas brancas, meio desbotado do tanto que ela lavava. Minha risada começa baixinha, quase um segredo, e termina forte como trovão, dobrando meu corpo magrelo para frente. Como esse pão que parece manso por fora, mas tem miolo forte, eu também aprendi a esconder minha força debaixo de uma crosta aparentemente frágil. Arapongas dos anos 50 não tinha nem sombra do que é hoje. Era uma cidade pequena, recém-emancipada, onde a poeira das serrarias cobria tudo.
O cheiro de madeira recém-cortada se misturava com o de pão saindo do forno, um perfume que me persegue até hoje, meio doce, meio amargo. As mulheres trocavam segredos nos tanques de lavar roupa, fingindo falar sobre receitas ou filhos doentes, mas passando adiante as fofocas mais cabeludas. As crianças sabiam mais que os adultos pensavam. A gente tinha olhos e ouvidos em todo canto, escondidos atrás das portas, embaixo das mesas, nos galhos das árvores. Cada padaria tinha seu cheiro próprio, assim como cada família tinha seus próprios segredos fermentando no escuro. Nossa casa ficava meio afastada do centro. Era toda de madeira, tábuas de pinho que o tempo foi escurecendo. Tinha 3 cômodos pequenos, um quarto onde dormíamos todos amontoados, a sala que também servia de quarto para o meu pai e a cozinha com um fogão a lenha que minha mãe mantinha sempre aceso, não só para o alimento, mas para os encontros. O assoalho rangia denunciando cada passo, cada movimento. As janelas tinham cortinas de chita que minha mãe mesma costurou, que se moviam com o vento e com os segredos. É como esse pão aqui, por fora tudo bonito e dourado, mas se você cortar, vê as cavidades escondidas por dentro. A vida não era fácil, mas a gente se virava. Meu pai, Cleomar, que só mais tarde descobri não ser meu pai de sangue, trabalhava na madeireira Esguário, a maior da região. Saía antes do sol nascer e voltava quando já estava escuro, as mãos sempre cheias de calos e farpas, o corpo curvado de tanto carregar peso. Volta e meia arrumava bico para ganhar um extra. Ajudante de pedreiro no domingo, carregador na estação quando chegava trem grande, limpeza de terrenos quando sobrava tempo. Tudo para sustentar minha mãe, Nice, eu e meu irmão mais novo, Osmar. Mamãe, Nice, ficava em casa cuidando do lar. Era uma mulher bonita para o padrão da época. Magra, cabelos negros sempre presos num coque, pele clara que ela protegia do sol com um chapéu de palha quando estendia a roupa. Agora sei que ela se arrumava mais do que o necessário para uma dona de casa daquele tempo. Sempre um pouco de pó de arroz, sempre um batom clarinho, sempre cheirando a lavanda. Pensava que era para o meu pai, mas ele mal notava. Não era para ele. Os problemas começaram quando eu tinha uns 15 anos. O padeiro, seu Antenor, começou a aparecer lá em casa com mais frequência, sempre no fim do dia, sempre quando meu pai ainda não tinha voltado do serviço. Trazia pães que dizia serem sobras da padaria. Pra mode as crianças não passarem fome, ele falava, com aquele sorriso amarelado de fumante. Os pães estavam sempre quentes demais para serem sobras. Agora eu sei. Ele os assava especialmente para nós, ou melhor, para ter desculpa de ver minha mãe. No começo achei normal. Era comum na cidade as pessoas se ajudarem. Nós éramos pobres, passávamos aperto. Meu pai se desdobrava em 1000, mas mesmo assim o dinheiro nunca sobrava. Um pão quentinho era bem-vindo. Mas aos poucos fui notando coisas estranhas. O jeito que eles se olhavam. O sorriso diferente da minha mãe quando ouvia as 3 batidas na porta que anunciavam a chegada dele. A demora para atender quando eu estava por perto, como se precisasse se ajeitar antes. E principalmente os cochichos. Sempre cochichos. Foi numa tarde de outubro, céu pesado anunciando tempestade, que ouvi a conversa que mudou tudo. Eu estava estirada na rede do quintal, escondida pelas folhas da goiabeira, quando os 2 saíram para trás da casa. Acharam que estavam sozinhos. Eu fiquei quietinha, o coração batendo tão forte que tinha medo deles ouvirem. Se continuar vindo aqui, Antenor, vai acabar com tudo. Cleomar pode ser manso, mas tem sangue quente quando provocado. E a menina já está olhando demais, desconfiando. Ela tem seus olhos, não os dele. Aquelas palavras cresceram dentro de mim como o fermento faz com a massa, inflando até eu quase explodir. Não entendi direito na hora o que ela quis dizer com "ela tem seus olhos". Pensei que era só modo de falar, mas alguma coisa dentro de mim já sabia. Alguma coisa dentro de mim já suspeitava o segredo nojento que envolvia aqueles pães quentinhos que chegavam todas as tardes. Comecei a prestar mais atenção. No Antenor e seus olhos castanho-âmbar, tão parecidos com os meus. No formato do meu nariz, que não tinha nada a ver com o do meu pai nem da minha mãe.
nas coisas que as velhas falavam e paravam quando eu chegava perto. Decidi investigar por conta própria. Comecei a seguir minha mãe quando ela achava que eu estava na escola ou brincando com as outras meninas. Me escondia atrás do tanque de lavar roupa para ouvir as conversas. Fuçava nos pertences dela quando ela saía para fazer compras. Fiz perguntas inocentes para os vizinhos sobre quando meus pais tinham chegado na cidade, sobre como era o namoro deles. Fui juntando as pontas, costurando os pedaços como retalhos de colcha. O que ninguém esperava é que aquela menina magrela com joelhos ralados e ouvidos atentos desmontaria o teatro de mentiras com a mesma precisão que seu falso pai cortava madeira. E o que fiz no dia da quermesse ainda é comentado em sussurros naquela cidade, mesmo depois de 6 décadas. Mas isso vou te contar daqui a pouco. Antes preciso explicar como descobri a verdade completa, como tive certeza que o homem que eu chamava de pai não era o mesmo que tinha me colocado no mundo. Foi num domingo de chuva fina, daquelas que não molha, mas umedece tudo. Minha mãe tinha ido na igreja com Osmar, meu pai estava no bar jogando truco com os colegas da madeireira como fazia todo domingo. A casa estava vazia, só eu e meus pensamentos pesados. Aproveitei para fuçar onde nunca tinha conseguido fuçar, no quarto deles. Revirei gavetas, olhei embaixo do colchão, procurei nos bolsos das roupas do armário. Nada. Já ia desistindo quando vi o baú velho no cantinho, trancado com um cadeado pequeno. Esse baú sempre me intrigou. Minha mãe não deixava ninguém chegar perto. Disse que era herança da avó dela, que tinha coisas antigas e frágeis que podiam quebrar. O cadeado mostrava que tinha mais que coisas frágeis ali dentro. Tinha coisas secretas. Peguei um grampo de cabelo e fiquei tentando abrir, como tinha visto nos filmes. Não funcionou, é claro. Mas eu estava determinada. Encontrei a chave da despensa e vi que era parecida. Tentei, girou. O clique do cadeado abrindo soou como um tiro nos meus ouvidos. Dentro do baú tinha fotos antigas, algumas roupinhas de bebê amareladas pelo tempo, documentos e, bem no fundo, um maço de cartas amarradas com uma fita desbotada. Peguei com cuidado, o coração quase saindo pela boca. Eram cartas do Antenor para minha mãe. Algumas ainda tinham um envelope, endereçado para ela em letra tremida. Outras eram só papel pautado, dobrado com cuidado. Quando comecei a ler, o mundo desabou. Minha Anice, dizia uma delas, amarelada e com as bordas gastas de tanto ser manuseada. Sei que não posso te procurar agora, com a notícia da tua gravidez. Minha mulher desconfia de algo, anda me seguindo, fazendo perguntas. Mas quero que saiba que vou ajudar como puder. Vou garantir que vocês não passem fome. O sangue dela é meu, não importa o nome que carrega. Quando ela sorri, vejo minha mãe naquele sorriso. Não posso reivindicá-la, mas também não posso deixá-la passar fome. Aquelas palavras queimaram mais que a mão quando se toca num forno quente. Agora tudo fazia sentido. Os pães que nunca faltavam, o olhar de culpa do padeiro quando cruzava comigo na rua, os sussurros das velhas na igreja. A menina que nasceu 7 mesinha, como minha mãe sempre contava, mas que parecia tão saudável nas fotos de bebê. As contas não fechavam, nunca fecharam. Eu era filha do padeiro, não do homem que se matava de trabalhar para me dar um teto e comida. Do homem que eu via chegar exausto todo dia, que mesmo assim ainda tinha energia para me contar histórias antes de dormir, que me chamava de minha princesa. Fiquei ali sentada no chão do quarto, as cartas espalhadas ao meu redor, como folhas secas no outono, o corpo todo tremendo. A chuva lá fora ficou mais forte, batendo nas telhas de zinco, como se quisesse entrar e lavar aquela sujeira toda. Mas algumas manchas não saem com água nenhuma. Algumas mentiras são como fermento no pão. Uma vez crescidas, não tem como fazer voltar atrás. O cheiro daquelas cartas velhas, de papel guardado tempo demais, misturado com o perfume barato que minha mãe usava, me deu ânsia. Corri para o quintal e vomitei atrás do pé de goiaba. Ouvi passos se aproximando da casa. Rapidamente juntei as cartas, coloquei tudo de volta no baú menos uma, a mais reveladora. Essa eu escondi dentro da minha blusa. Fechei o cadeado,
Voltei para minha rede fingindo ler um livro da escola. Era minha mãe voltando da igreja com Osmar. Ela me olhou desconfiada, disse que eu estava pálida, perguntou se eu tinha comido algo estragado. Menti, falei que estava só cansada. Mal sabia ela que eu tinha acabado de comer o fruto podre da árvore do conhecimento. A verdade sobre quem eu realmente era. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, os pensamentos rodando feito peão. Quem eu era, afinal? Leontina Oliveira, filha de Cleomar e Nice, ou filha bastarda do padeiro Antenor? E meu pai de criação, o único que eu conhecia, sabia disso? Ele também era parte da mentira ou era tão enganado quanto eu? E Osmar? Seria ele também filho do padeiro ou do meu pai? Éramos irmãos de verdade ou só pela metade? Uma dor surda começou a crescer no meu peito, um ódio que eu nunca tinha sentido antes. Mas espera lá, antes de ir direto pro final, tenho que começar essa história lá do começo da minha vida. Mostrar para você o tamanho do sacrifício que aquele homem bom fazia pela gente, enquanto minha mãe e o padeiro brincavam de esconder. Meu pai. Porque Cleomar Oliveira vai ser sempre meu pai de verdade. Não importa o sangue que corre nas minhas veias. Era um homem que se matava de trabalhar. Voltava da madeireira com as mãos sangrando de farpas, a camisa encharcada de suor grudada nas costas, o rosto marcado pela serragem que voava das máquinas. Muitas noites eu acordava de madrugada e via ele sentado na mesa da cozinha, tirando lascas de madeira da pele com uma agulha esterilizada na chama do lampião. Mordia um pedaço de pano para não gritar de dor e acordar a gente. Como essa fatia de pão que parece seca, mas sustenta, meu pai era simples, mas nos mantinha de pé. Ele dormia 4 horas por noite, no máximo. Deitava tarde depois de arrumar as ferramentas para o dia seguinte, depois de consertar o telhado que sempre gotejava, depois de remendar as roupas velhas para irmos para a escola no dia seguinte. Levantava antes do sol para caminhar 5 quilômetros até a madeireira porque não tinha dinheiro para o ônibus. Quando chovia, chegava lá encharcado e trabalhava assim mesmo pegando friagem. Nunca reclamava. Dizia que homem que tem família não tem direito de ficar doente. Na hora da janta, sempre servia menos para ele mesmo, porque já tinha comido no trabalho. Era mentira, claro. A marmita voltava quase inteira, escondida no armário. Eu via quando ele comia as sobras frias depois que a gente estava dormindo. Queria que eu e Osmar crescêssemos fortes, saudáveis. Carne é para quem está crescendo, dizia, enquanto mastigava um pedaço de pão seco molhado no café. O maior sacrifício que vi ele fazer foi quando meu irmão Osmar, com 7 anos, pegou uma pneumonia brava. O médico disse que precisava de um remédio caro que a farmácia popular não tinha. Lembro do desespero no rosto do meu pai, das contas que ele fazia e refazia num papel velho, tentando esticar o dinheiro que não esticava. No fim, vendeu a única coisa de valor que tinha, o relógio de bolso que era a herança do pai dele. Era a peça que ele mais amava no mundo, que tinha atravessado o oceano com meu avô vindo da Itália. Vendeu sem pensar 2 vezes. O Osmar melhorou em 1 semana. Meu pai nunca mais teve um relógio de pulso. E o padeiro? Antenor chegava sempre na mesma hora, depois das 4, quando sabia que meu pai ainda estaria na madeireira. Batia 3 vezes na porta, sempre o mesmo código. Trazia uma cesta coberta com um pano de prato, pães ainda quentes demais para serem sobras do dia, às vezes um bolo ou broa de milho. Sorriso amarelado, olhos baixos quando encontrava os meus, uma mão sempre no bolso, outra segurando a cesta como uma oferenda. O pão que ele trazia tinha o mesmo cheiro deste aqui, mas vinha embrulhado em mentiras que só mais tarde eu desembrulharia. Ele olhava para minha mãe com uma fome que não era de comida. Tinha a mesma cara dos pobres, que ficavam olhando as vitrines das padarias sem poder comprar nada. O jeito que ele se inclinava quando falava com ela, mais perto do que o necessário. Como lambia os lábios antes de morder o pedaço de bolo que ela servia com o café, olhando direto nos olhos dela. Na hora, eu não entendia aquela dança estranha, só sentia um nó no estômago, um desconforto que não sabia nomear.
Trouxe pão fresquinho para os meninos, ele dizia, mas os olhos estavam em Nice, não em nós. Quando ela se virava para buscar a xícara de café, ele acompanhava cada movimento, como quem memoriza os detalhes de uma paisagem bonita. Às vezes eu pegava ele me estudando, um vinco entre as sobrancelhas, como se tentasse resolver um problema matemático difícil. Desviava o olhar assim que eu percebia, começava a falar sobre o tempo, sobre como a cidade estava crescendo, qualquer assunto para disfarçar. Fui notando aos poucos os sinais que até uma menina meio aérea como eu podia perceber. O cheiro de canela e cravo que ficava no pescoço da minha mãe depois das visitas, um perfume diferente do sabonete de glicerina que ela normalmente usava. Nunca vi ele trazer canela ou cravo pra gente, nem mesmo no Natal. Mas o cheiro estava lá, impregnado nela horas depois que ele ia embora. Encontrei uma vez um bilhetinho enquanto lavava o avental dela. Um pedaço de papel dobrado várias vezes, escondido no bolso. Letra miúda, meio borrada. Amanhã, mesmo horário. Não tinha assinatura, não precisava. Quando mostrei para ela, perguntando o que era aquilo, arrancou da minha mão, disse que era só a lista de compras que tinha feito. Me mandou parar de fuçar nas coisas dela, que menina direita não fazia isso. Fiquei com aquela mentira entalada na garganta. E o batom? Minha mãe tinha um único batom vermelho, guardado numa caixinha de sabonete vazia, escondido embaixo das roupas dela. Só usava em ocasiões muito especiais. Natal, Páscoa, o aniversário do meu pai. E descobri depois, nos dias que o padeiro vinha. Se pintava discretamente, mas eu percebia a diferença. Os lábios mais vivos, mais cheios. Minha mãe se enfeitava para receber o padeiro como quem decora um bolo para a festa. E meu pai, coitado, nem reparava. A primeira vez que tive certeza que algo errado acontecia foi numa tarde de fevereiro, daquelas que o calor gruda a roupa no corpo. Eu devia lavar as roupas, mas estava com preguiça, então enrolei. Quando ouvi as 3 batidas na porta, me escondi atrás do tanque de lavar roupas no quintal. Do meu esconderijo, conseguia ver parte da cozinha pela janela aberta. Vi minha mãe receber o padeiro, servir café, aceitar o pão. A conversa começou normal, sobre o tempo, sobre como o filho da dona Iracema tinha quebrado o braço caindo do pé de manga. Em algum momento, o tom mudou. Eles começaram a falar mais baixo, as cabeças mais próximas. Não conseguia ouvir tudo, só frases soltas. Ele desconfia, dizia minha mãe. Impossível, somos cuidadosos, respondia ele. Então ela levantou a voz, irritada. Se continuar vindo aqui, Antenor, vai acabar com tudo. Cleomar pode ser manso, mas tem sangue quente quando provocado. E a menina já está olhando demais, desconfiando. Ela tem seus olhos, não os dele. Aquelas palavras cresceram dentro de mim como o fermento faz com a massa, inflando até eu quase explodir. Fiquei paralisada ali atrás do tanque, as mãos agarradas na borda de cimento, os nós dos dedos brancos de tanta força. Eles continuaram discutindo, mais baixo agora. Vi quando ele segurou o pulso dela, puxou para perto. Quando ela não resistiu. O beijo foi rápido, assustado, como se os dois soubessem que estavam brincando com fogo. Depois ele foi embora, olhando para os lados para ter certeza que ninguém tinha visto. Mas eu tinha visto. E as palavras dela martelavam na minha cabeça. Ela tem seus olhos, não os dele. Eu já sabia o que aquilo significava, mas não queria acreditar. Precisava de provas. E assim começou minha investigação feito detetive de cinema. Comecei a seguir minha mãe quando ela achava que eu estava na escola. Peguei emprestado o chapéu velho do meu irmão, uma bermuda dele, fingi que era um moleque qualquer, perambulando pelas ruas de Arapongas. Vi quando ela entrou pelos fundos da padaria numa terça-feira, horário que devia estar na casa da minha tia, ajudando a fazer conserva. Fiquei ali sentada na esquina, contando os minutos. Ela ficou lá dentro 1h17. Quando saiu, o coque sempre impecável estava meio desmanchado, as faces coradas não só pelo calor. No domingo, quando todo mundo foi para a igreja, fingi uma dor de cabeça para ficar em casa. Assim que saíram, comecei a vasculhar tudo.
cada gaveta, cada esconderijo possível. Encontrei uma chave pequena enrolada num pedaço de pano no fundo da lata de açúcar. Não sabia do que era, mas guardei a informação. Outra peça do quebra-cabeças. Peguei emprestado, roubei por um tempo, o diário da Cecília, minha melhor amiga. Queria aprender a abrir fechaduras com grampo de cabelo, como ela tinha me mostrado uma vez. Praticava todas as noites depois que todo mundo dormia, com o pequeno cadeado do meu estojo de lápis. Demorei uma semana para pegar o jeito. Mas a revelação final veio numa madrugada de lua cheia. Tinha acordado com sede, fui até a cozinha pegar água. Quando voltava para o quarto, vi a luz fraca de uma vela vindo do quarto dos meus pais. A porta estava entreaberta. Minha mãe estava de joelhos no chão, diante do baú velho da avó dela, lendo alguma coisa. Chorava silenciosamente, os ombros tremendo. Fiquei observando pelas frestas da porta, o coração aos pulos. Ela leu várias páginas, cartas pelo que pude ver. Depois começou a queimar algumas na chama da vela. O cheiro de papel queimado era forte, mas ninguém mais acordou. Quando terminou, guardou o que sobrou no baú, fechou com cadeado e voltou para a cama, levando a vela. Esperei até ouvir o ressonar leve dela, sinal de que tinha pegado no sono. Eu fuçava naquelas cartas como quem procura o segredo de uma receita perfeita. Peguei a chave da lata de açúcar, testei no cadeado. Serviu como uma luva. Meu corpo todo tremia enquanto abria o baú, tentando não fazer barulho. Dentro havia roupas antigas, fotos em preto e branco de gente que eu não conhecia, santinhos de papel, as cartas amarradas com fita. Peguei o maço com cuidado, como se fosse explodir nas minhas mãos. De certa forma, explodiu. A vela que eu tinha acendido pingava cera nos meus dedos enquanto eu lia, mas eu mal sentia a dor. As cartas contavam a história de um amor proibido, de encontros escondidos, de promessas que não podiam ser cumpridas. Algumas eram de antes do meu nascimento, outras de depois. A mais reveladora era uma que estava parcialmente queimada. Minha mãe tinha tentado destruir, mas algo a impediu de queimar completamente. Não posso assumir a responsabilidade publicamente, você sabe disso. Minha família, minha posição na cidade, tudo se perderia. O escândalo destruiria a todos nós. Mas o sangue dela é meu, não importa o nome que carrega. Quando ela sorri, vejo minha mãe naquele sorriso. Não posso reivindicá-la, mas também não posso deixá-la passar fome. Por isso continuarei ajudando como puder, levando o que for necessário. Cleomar é um bom homem, melhor do que eu jamais serei. Ele a ama como se fosse dele, e talvez isso seja o suficiente, mas sempre que a vejo, sinto o peso do meu segredo. Aquelas palavras queimaram mais que a mão quando se toca num forno quente. Voltei para o meu quarto antes que alguém acordasse, carregando o peso daquela descoberta. Não consegui dormir pelo resto da noite, nem pelo resto da semana. Era como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Toda a minha vida era uma mentira. O homem que eu chamava de pai, que eu amava mais que tudo, não era meu pai. O homem que trazia pão para nossa mesa para ajudar, era, na verdade, cumprindo uma obrigação velada, pagando uma dívida de sangue sem nunca ter a coragem de assumi-la. No dia seguinte, me tranquei no quarto. Falei que estava doente, com dor de barriga. Não conseguia encarar ninguém, principalmente minha mãe. Como ela podia me olhar nos olhos todos os dias, sabendo da mentira que vivia? Como podia aceitar o sacrifício do meu pai, do Cleomar, enquanto se encontrava com Antenor pelas costas dele? O nojo que senti foi tão grande que não conseguia comer nada. Vomitava só de pensar. Fiquei 2 dias inteiros no quarto, recusando comida, bebendo apenas a água que meu irmão trazia escondido. Osmar não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que era grave. "Tá com febre, Léo?" Ele perguntava, preocupado, a mãozinha na minha testa. Eu balançava a cabeça, incapaz de explicar para ele, ainda tão pequeno, a podridão que tinha descoberto. No espelho quebrado que tínhamos no quarto, fiquei horas me examinando, procurando traços do padeiro no meu rosto. Os olhos, sim, eram parecidos. Castanho âmbar, com aquele brilho dourado quando o sol batia. O nariz fino, diferente do nariz largo do meu pai.
As mãos pequenas com dedos longos, nada a ver com as mãos grandes e calejadas de Cleomar. Como nunca tinha percebido antes. Como ninguém comentava, ou comentavam, mas não na minha frente. Tinha 2 fotos minhas da primeira comunhão, as únicas que possuía. Rasguei as 2 em pedacinhos pequenos, destruindo aquela menina que não existia mais. Leontina Oliveira tinha morrido no momento em que descobriu a verdade. No lugar dela, nasceu alguém cheio de raiva, de ressentimento, de sede de vingança. Me sentia como uma massa mal assada. Nem crua nem pronta, apenas estragada no meio do processo. Preciso parar um momento e respirar fundo. Sentir o cheiro desse pão para me lembrar que nem tudo que vem de padaria carrega veneno. Contar isso ainda rasga algo dentro de mim, como se fosse ontem. Se essa história está revirando seu estômago tanto quanto revira o meu, e você acredita que histórias como a minha precisam ser preservadas antes que o tempo nos leve, considere fazer uma contribuição usando o Valeu do YouTube. É simples. Clique no símbolo do cifrão que aparece abaixo do vídeo e escolha qualquer valor, mesmo que seja pequeno como o pedaço de pão que o padeiro deixava para mim. Cada moeda ajuda meus netos a manterem esse canal no ar, gravando histórias de velhas brasileiras que carregam verdades que ninguém teve coragem de contar. Agora vamos voltar, que o sangue ainda vai esquentar mais. No 3º dia, minha mãe perdeu a paciência. Entrou no quarto batendo a porta, disse que chega de manhã, que eu tinha que levantar, que tinha serviço para fazer. Osmar estava em pé atrás dela, os olhos arregalados de medo. Não tô com manha, respondi, a voz fraca de tanto chorar escondida no travesseiro. Tô doente de nojo. Nojo de quê, menina? Ela perguntou, as mãos na cintura, o rosto uma máscara de autoridade que não me enganava mais. Da senhora, respondi, olhando direto nos olhos dela, a senhora e o padeiro. O rosto dela perdeu toda a cor. A boca abriu e fechou várias vezes, sem conseguir formar palavras. Por um momento, pensei que ia desmaiar ali mesmo. Depois veio a reação, não de culpa ou vergonha, mas de raiva. Ergueu a mão para me dar um tapa, parou no meio do caminho. Não sei do que você está falando, menina doida, disse por fim, a voz tremendo. Levanta dessa cama agora mesmo. Sei de tudo, continuei, sentando na beirada da cama, as pernas bambas. Vi as cartas no baú. Sei que sou filha do seu Antenor, não do meu pai. Sei dos encontros de vocês na padaria. Sei que a senhora traiu e continua traindo o homem que dá a vida pela gente todo santo dia. Ela recuou como se tivesse levado um soco. Ficou me olhando em silêncio, avaliando o estrago, calculando o que podia salvar daquela situação. Por fim, fechou a porta, mandou Osmar brincar lá fora. Sentou na cama ao meu lado, mas não me tocou. Parecia ter medo de mim agora. Você não entende nada da vida, Leontina, começou, a voz baixa, quase um sussurro. As coisas não são tão simples. Eu era jovem, bonita, cheia de sonhos. Seu pai, Cleomar, estava sempre trabalhando. O Antenor me dava atenção, me fazia sentir especial. E isso justifica? Cortei, a raiva dando força à minha voz. O pai mal tem tempo de dormir de tanto que trabalha para sustentar a gente, e a senhora acha bonito trair ele, com o padeiro casado ainda por cima? Abaixa essa voz, ela sibilou, olhando para a porta. Se seu pai escutar... Ele não é meu pai, a senhora mesma disse. Eu tenho os olhos do padeiro, não os dele. Foi isso que a senhora falou para o seu amante naquele dia. Ela cobriu o rosto com as mãos, começou a chorar. Não me comovi. Eram lágrimas de quem foi pega, não de quem se arrependeu. O que você quer, Leontina? Dinheiro? Não temos. Quer que eu conte para o seu pai? Vai destruir essa família. É isso que você quer? Quero que a senhora tenha coragem de assumir o que fez, de pedir perdão para o pai, para o Cleomar, por todo o sofrimento que causou para ele. De parar de ver o padeiro, de ser uma esposa e mãe decente. Falei tudo de uma vez, as palavras escapando como água de represa arrebentada. Ela riu, uma risada seca, sem humor. Você é uma menina ainda.
Não sabe nada da vida, do que é ser mulher, das escolhas que temos que fazer. Um dia vai entender. Nunca vou entender traição, respondi, a garganta fechando de ódio. E vou te dizer uma coisa, mãe. Se a senhora não contar a verdade pro pai, vou contar eu. E não vou esperar muito tempo, não. Ah, você não faria isso, ela disse, mas havia medo nos olhos dela. A senhora não me conhece direito então, respondi, deitando de costas para ela. Agora quero ficar sozinha. Preciso pensar. Ela saiu do quarto sem dizer mais nada. No jantar daquele dia, apareci na mesa. Meu pai ficou feliz de me ver recuperada. Bagunçou meu cabelo como fazia quando eu era pequena. Minha princesa tá de volta, ele disse, e cada palavra era uma faca no meu coração. Minha mãe mal conseguia olhar para mim ou para ele. Comemos em silêncio, um silêncio carregado de segredos e ameaças não ditas. Naquela noite, tomei minha decisão. Ia contar tudo, mas não só pro meu pai. Ia expor aquela farsa da pior maneira possível, do jeito que machucaria mais, que humilharia mais. Minha mãe merecia sofrer como tinha feito o meu pai sofrer, trabalhando até os ossos enquanto ela se divertia com o padeiro. O padeiro merecia ser exposto como o covarde que era, que não teve coragem de assumir a própria filha. Mas para isso, precisava de um plano. Precisava de provas que convencessem não só meu pai, mas toda a cidade. E principalmente, precisava de um aliado. Alguém que me ajudasse a preparar a armadilha perfeita. Foi quando pensei no Osmar, meu irmão caçula, o único que podia confiar. Seria ele também filho do padeiro? Ou éramos meio-irmãos? Não importava. Ele era meu sangue, meu cúmplice desde pequeno em todas as travessuras. Tinha certeza que ficaria do meu lado nessa também. Esperei até o fim de semana, quando teríamos tempo longe dos olhares da minha mãe. No sábado de manhã, chamei ele para ir até o lugar secreto que tínhamos. O porão abandonado da casa dos Shimizu, uma família de japoneses que tinha voltado para o Japão depois da guerra. Ninguém nunca ia lá. Tínhamos feito dele nosso clube particular. Com caixotes roubados de um armazém e velas derretidas para iluminar, era o esconderijo perfeito para planejar uma vingança. Nos dias que se seguiram depois de descobrir a verdade, não consegui mais dormir direito. Acordava encharcada de suor todas as noites, o coração batendo feito tambor de escola de samba, as imagens daquela carta queimando atrás dos meus olhos. Às vezes eram pesadelos com o padeiro sorrindo por trás do balcão enquanto amassava um pão com meu rosto. Outras vezes, sonhava com meu pai descobrindo tudo e indo embora, me deixando sozinha com aquela mulher que eu já não conseguia mais chamar de mãe. Durante o dia, olhava para o meu pai, Cleomar, com olhos diferentes. Via como ele se curvava mais a cada dia debaixo do peso de uma vida de trabalho para sustentar filhos que nem dele eram. A coluna já arcada antes dos 50, as mãos deformadas pelas calosidades, a tosse seca que não passava por causa da serragem que respirava o dia todo. E tudo aquilo para quê? Para ter uma esposa que se deitava com outro, filhos que nem dele eram. Eu fervia por dentro como o forno que assa esse pão, quente demais para tocar, perigoso demais para ignorar. Evitava ficar perto da minha mãe o máximo possível. Quando ela me dava uma ordem, eu obedecia sem reclamar, sem olhar nos olhos, fazendo só o mínimo necessário. Ela percebia, claro. Tentou algumas vezes puxar conversa, me agradar com a promessa de me ensinar a fazer pudim, meu doce preferido. Eu respondia com monossílabos, saía de perto. Não ia me comprar com açúcar depois de ter me alimentado com mentiras a vida inteira. O padeiro continuava vindo, mas agora era mais cuidadoso. Não trazia mais pão todo dia, espaçou as visitas. Quando vinha, ficava pouco tempo, sempre de olho na porta como se esperasse que meu pai entrasse a qualquer momento. Me olhava com um misto de medo e curiosidade, tentando adivinhar o quanto eu sabia. Eu sustentava o olhar, deixava ele desconfortável. Ele não sabia que eu tinha descoberto que era minha verdadeira origem, mas sentia que algo tinha mudado. Só com o Osmar eu conseguia ser a mesma de antes.
Meu irmãozinho, que ainda não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que algo pesado tinha caído sobre nossa família. Ele vinha deitar na minha cama às vezes, pedia para contar histórias como eu fazia quando ele era menor. Eu inventava contos de princesas presas em torres que se libertavam sozinhas, de dragões que na verdade eram as vítimas, não os vilões. Histórias que falavam de coisas que ele não entendia ainda, mas que aliviavam um pouco a pressão no meu peito. No sábado, como tinha planejado, levei Osmar até nosso esconderijo secreto. O porão abandonado da casa dos Shimizu era um lugar perfeito. Ninguém nunca ia lá desde que a família tinha voltado para o Japão após a guerra. A casa em si estava fechada com tábuas, esperando algum parente distante decidir o que fazer com ela. Mas o porão tinha uma entrada separada pelo jardim, escondida por arbustos crescidos. A gente tinha transformado aquele lugar num clubinho só nosso. Roubamos caixotes de um armazém para fazer de mesa e cadeiras. Achamos velas velhas na igreja e derretemos para fazer tochas improvisadas. Nas paredes, colamos recortes de revistas em quadrinhos, figurinhas de jogadores de futebol que o Osmar colecionava, desenhos que eu fazia nas aulas de arte. Era nosso mundo particular, longe dos olhos dos adultos. Osmar, comecei, depois que acendemos as velas e nos sentamos nos caixotes, preciso te contar uma coisa muito séria e preciso que você guarde segredo. Ele arregalou os olhos, emocionado por ser incluído em algo importante. Com 12 anos, era tratado como criança pela maioria, menos por mim. Pode falar, Léo. Sou túmulo fechado. Ele respondeu, fazendo aquele gesto de fechar um zíper na boca que tinha aprendido comigo. Respirei fundo e contei tudo. Não pelos detalhes sórdidos dos encontros, claro. Ele era muito novo para isso. Mas expliquei que nossa mãe tinha traído nosso pai com o padeiro, que eu tinha descoberto que era filha de Antenor, não de Cleomar. Falei das cartas, das mentiras, dos anos de enganação enquanto nosso pai se matava de trabalhar. O rosto dele foi mudando enquanto eu falava. Do choque inicial para a confusão, depois para a dor, e finalmente para algo que reconheci imediatamente. Raiva. A mesma raiva que fervia dentro de mim. E eu, Léo, de quem eu sou filho? Ele perguntou, a voz tremendo. Não sei, respondi com honestidade. Pode ser do pai, do Cleomar, ou pode ser do padeiro também. Não encontrei nada que falasse sobre você nas cartas, mas isso não importa, Osmar. O que importa é que somos irmãos, não importa quem seja nosso pai. Ele ficou quieto um tempo, processando tudo aquilo. Era muito para um menino de 12 anos entender. Finalmente, ergueu os olhos para mim, determinado. O que vamos fazer, Léo? Vamos contar pro pai? Vamos fazer melhor, respondi, aproximando o rosto dele, falando baixo mesmo que não houvesse ninguém para nos ouvir. Vamos contar para a cidade inteira. Vamos fazer eles pagarem pela humilhação que causaram. Pro pai, para nós. Nossos planos cresceram ali no escuro, como a massa do pão cresce quando coberta pelo pano de prato. Começamos com ideias simples, contar pro pai, confrontar a mãe. Mas a cada sugestão sentíamos que não era suficiente. A traição tinha sido longa, planejada, cruel. A vingança precisava estar à altura. Foi o Osmar que teve a ideia inicial. E se a gente contasse na quermesse da igreja? Disse ele, os olhos brilhando com a possibilidade de fazer algo proibido. Todo mundo vai estar lá. Até o prefeito vem esse ano, porque é ano de eleição. A quermesse anual da igreja de São Sebastião era o maior evento social de Arapongas. Acontecia sempre no último domingo de outubro, marcando o fim da colheita do café e o começo da temporada de festas. Todo mundo ia, desde as famílias mais ricas até os trabalhadores das fazendas que vinham especialmente para a cidade nesse dia. Haveria barracas de comida, jogos, música, dança, bingo e o concurso de tortas que minha mãe vencia quase todo ano com sua torta de maçã com canela. Na quermesse, repeti, a ideia crescendo na minha mente. Seria perfeito, mas como? Se a gente só contar, vão dizer que é invenção de criança rebelde. Ficamos ali por horas, elaborando e descartando planos.
Precisava ser algo que não deixasse dúvidas, que expusesse a verdade de um jeito que ninguém pudesse negar. E principalmente que humilhasse os dois tanto quanto eles mereciam. No meio da nossa conspiração, senti uma sede feroz. O calor no porão era sufocante. Peguei a garrafa de guaraná que tínhamos trazido, já quase vazia. Bebi o último gole e ia jogar fora quando o Osmar pegou a garrafa da minha mão. Tenho uma ideia, ele disse, quebrando o fundo da garrafa contra a parede de concreto. O vidro verde se estilhaçou, deixando um caco pontudo e afiado na mão dele. Vamos fazer um pacto de sangue, como nos livros de aventura. Ele não precisou explicar mais. Entendi na hora o que ele queria. Era uma coisa séria, um juramento que não podia ser quebrado. Estendi minha mão quando ele ofereceu o caco de vidro. Sem hesitar, cortei a ponta do meu dedo indicador, só o suficiente para sair algumas gotas de sangue. Ele fez o mesmo no próprio dedo, mordendo o lábio para não demonstrar dor. Juntamos os dedos misturando nosso sangue. Juro que ela vai pagar pelo que fez com nosso pai, eu disse, olhando nos olhos dele. Juro que o padeiro vai se arrepender de cada pão que trouxe para nossa casa. Juro que vamos estar sempre juntos nessa, ele respondeu, a voz firme para um menino da idade dele. Aconteça o que acontecer. Cortamos os dedos com um caco de vidro verde de garrafa de guaraná e juramos que ela pagaria. Quando nosso sangue se misturou, senti que aquele menino de 12 anos era meu único parente verdadeiro no mundo. Era como misturar os ingredientes certos para um pão que não podia falhar. O plano começou a tomar forma depois daquele juramento. Não seria apenas contar na quermesse, seria uma apresentação inteira. Usaríamos o sistema de alto-falantes da igreja, que amplificava a voz do padre durante a missa campal que abria o evento. Gravaríamos a confissão da nossa mãe de alguma forma e tocaríamos para todos ouvirem, e distribuiríamos cópias das cartas mais comprometedoras para que ninguém pudesse negar depois. Planejamos cada passo como uma receita complexa, onde o tempo de cada ingrediente importa. Primeiro, precisávamos de acesso ao sistema de som. O equipamento ficava guardado numa sala nos fundos da sacristia, trancada com chave. O padre Antônio era o único que tinha a chave. Mas havia uma cópia na casa paroquial, pendurada num quadro junto com as outras chaves da igreja. Osmar se encarregou dessa parte. Ele era coroinha nas missas de domingo, tinha acesso à casa paroquial. Numa terça-feira, enquanto ajudava a arrumar os paramentos para uma missa especial, acidentalmente, derrubou um jarro de flores perto do quadro de chaves. No meio da confusão para limpar a água e salvar as toalhas bordadas, ele fez um molde da chave em sabão, uma técnica que tinha aprendido com os meninos mais velhos da escola. Com o molde, consegui fazer uma cópia da chave usando um pedaço de metal de uma lata de óleo. Não era perfeita, mas funcionou quando testamos numa manhã em que a igreja estava vazia, entrando disfarçados de ajudantes da limpeza. A parte mais difícil seria gravar a voz da nossa mãe confessando. Não podíamos simplesmente perguntar. Ela negaria tudo. Precisávamos pegá-la desprevenida numa conversa com o padeiro idealmente. O Osmar lembrou que o padre tinha um gravador de fita que usava para ensaiar os sermões. Era um aparelho portátil, daqueles que funcionavam com pilhas. Pegar emprestado sem pedir seria complicado, mas não impossível. Foi o próprio Osmar quem conseguiu. Disse ao padre que queria gravar uma história para um trabalho da escola sobre a fundação da cidade. O padre, sempre incentivando a educação, emprestou o gravador por um final de semana, explicando como funcionava, recomendando cuidado com o equipamento caro. Gravar a confissão foi a parte que exigiu mais paciência. Esperei dias até que o padeiro aparecesse de novo. Quando finalmente veio, numa tarde em que meu pai estava na cidade vizinha comprando ferramentas, escondi o gravador embaixo da mesa da cozinha, coberto por um pano de prato. Saí para o quintal, fingindo que ia estender roupa, mas fiquei perto o suficiente da janela aberta para ouvir. Eles começaram com a conversa de sempre, sobre o tempo, sobre o movimento na padaria, mas logo partiram para o assunto que me interessava. A menina ainda está estranha comigo,
disse minha mãe baixando a voz. Acho que ela desconfia de algo. Impossível, respondeu o padeiro. Como ela saberia? Fomos sempre discretos. Mãe sente essas coisas. Ela mudou comigo, mal fala, faz tudo de cara fechada. Já revirei as coisas dela, procurando alguma pista do que sabe, mas não achei nada. Ela não ia revistar o baú? As cartas? O baú fica trancado. A chave tá sempre comigo. E as cartas que você não queimou? Não era melhor se livrar de vez? Não posso, ela respondeu, a voz embargada. São a única prova que tenho de nós, de que pelo menos uma vez na vida você admitiu que ela é sua filha. Peguei tudo na gravação. A confissão clara, direta. Ela é sua filha. Não tinha como negar depois. Quando eles terminaram a conversa e o padeiro foi embora, entrei correndo e peguei o gravador, sem que minha mãe percebesse. Naquela noite, Osmar e eu ouvimos a gravação umas 10 vezes no nosso esconderijo, sorrindo a cada palavra comprometedora. Faltava ainda conseguir cópias das cartas para distribuir. Não podia simplesmente pegar as originais. Minha mãe notaria a falta imediatamente. Precisava copiá-las de alguma forma. A solução veio quando me ofereci para ajudar na decoração da quermesse. Como estava no último ano da escola, muitas garotas da minha idade foram convocadas para ajudar a fazer bandeirinhas, decorar as barracas, preparar jogos. O trabalho acontecia no salão paroquial, onde ficava também o mimeógrafo usado para imprimir os boletins da igreja e as provas da escolinha dominical. Enquanto as outras meninas cortavam papel colorido e costuravam bandeirinhas, eu me ofereci para ajudar o padre com a programação do evento. Isso me deu acesso ao mimeógrafo. Numa tarde em que o padre foi atender uma pessoa doente e as outras meninas tinham ido buscar mais material, fiquei sozinha por quase 1 hora. Tempo suficiente para fazer várias cópias das cartas que tinha trazido escondidas. O mimeógrafo era uma máquina complicada que funcionava com um tipo de estêncil e álcool. Fiz o melhor que pude, mesmo que algumas palavras tenham saído borradas. O importante é que o conteúdo estava lá, inegável. Escondi as cópias no forro do meu vestido, costurado especialmente para esse fim, e saí do salão paroquial como se nada tivesse acontecido. Eu tinha paciência igual a quem espera o pão crescer. Sabia que a hora certa viria. Cada parte do plano foi meticulosamente executada, cada detalhe pensado. Eu, que sempre fui a menina tímida que se escondia atrás dos livros, estava me transformando em outra pessoa. Uma pessoa capaz de planejar e executar uma vingança elaborada, fria, calculada. Mas nem tudo saiu exatamente como planejamos. Houve um imprevisto, algo que não esperávamos, e que quase pôs tudo a perder. 3 dias antes da quermesse, fui confrontada por alguém que parecia saber exatamente o que estávamos tramando. Dona Juraci era a parteira mais antiga da cidade. Uma senhora de seus 70 anos, pequena e magra como um passarinho, cabelos brancos sempre presos num coque apertado, pele escura enrugada pelo sol e pelo tempo. Curandeira, benzedeira, conhecedora de ervas e simpatias. Ninguém na cidade nascia sem passar pelas mãos dela. Ninguém morria sem receber sua última bênção. Diziam que ela sabia mais segredos que o padre no confessionário. Eu estava voltando da escola quando ela me chamou da varanda de sua casinha de madeira na beira da estrada. Leontina, vem tomar um chá comigo, menina. Não era um convite, era uma ordem. E não se desobedecia Dona Juraci sem consequências. Entrei na casa dela com o coração aos pulos. E se ela contasse para minha mãe? E se ela estragasse tudo? O interior da casa era escuro, cheirando a ervas secas que pendiam do teto em pequenos maços, a velas de cera e incenso. Nas paredes, santos católicos misturados com símbolos que eu não reconhecia, parte da religião misteriosa que ela praticava além do catolicismo oficial. Senta, ela apontou para um banquinho de madeira gasta. Obedeci, enquanto ela preparava um chá com folhas tiradas de potes de vidro cuidadosamente rotulados. Erva cidreira para acalmar os nervos, ela explicou, como se lesse minha mente. Tá precisando.
Depois de me servir o chá numa caneca de esmalte azul, ela sentou na minha frente, me estudando com aqueles olhos escuros que pareciam ver através da pele. Sei o que você está planejando fazer na quermesse, ela disse sem rodeios. Quase engasguei com o chá. Vi nos búzios, e em como você anda olhando para sua mãe, para o padeiro. Fiquei muda, incapaz de negar ou confirmar. Ela continuou. A vingança é como cachaça, menina. Queima na hora, mas deixa ressaca. Ainda assim, algumas verdades precisam ser gritadas. Seus olhos se estreitaram, avaliando minha reação. Estou certa de que você já sabe que Antenor é seu pai verdadeiro. Como a senhora sabe? Consegui finalmente perguntar, a voz quase um sussurro. Ela deu uma risada curta, sem humor. Fui eu que trouxe você ao mundo, menina. Lembro como sua mãe chorou quando viu seus olhos, iguaizinhos aos dele. Como implorou para que eu não contasse para ninguém, nem para o seu pai Cleomar que esperava do lado de fora, feliz com a filha que achava ser dele. Dona Juraci se levantou, foi até uma cômoda antiga e voltou com algo nas mãos. Uma pulseirinha de miçangas coloridas, pequena demais para caber no meu pulso agora. Fiz isso para você quando nasceu. Era para proteger, para que o olho gordo e a mentira não te fizessem mal. Mas acho que não funcionou direito. Ela suspirou, guardando a pulseira no bolso do avental. O que você está sentindo é justo. A raiva, o ódio até. Sua mãe e Antenor fizeram algo errado, magoaram gente inocente. Mas pensa bem se esse é o jeito certo de lidar com isso. Eles merecem, respondi, a voz engrossando de raiva. Meu pai trabalha até cair para sustentar a gente, nunca teve nada na vida, e ela traindo ele todo esse tempo? Sim, merecem, ela concordou, me surpreendendo. Mas e seu pai? Ele merece saber desse jeito? Na frente da cidade inteira? Pensa no tamanho da humilhação para ele. Aquilo me atingiu como um tapa. Eu estava tão focada em humilhar minha mãe e o padeiro que não tinha considerado como meu pai se sentiria sendo exposto assim. A vergonha dele seria pública também. Não tô dizendo para desistir, continuou Dona Juraci, vendo minha hesitação. Só para pensar se não tem outro jeito. Um que castigue os culpados sem machucar os inocentes. Ela pegou minha mão, apertou entre as dela, pequenas e surpreendentemente fortes. Aquela velha sabia que alguns ingredientes são amargos, mas necessários, como o fermento no pão. Saí da casa dela confusa, dividida. Parte de mim sabia que ela tinha razão, expor tudo na quermesse humilharia meu pai também. Mas outra parte, a dominada pela raiva, insistia que era o único jeito de fazer justiça. Que a verdade, por mais dolorosa, precisava vir à tona de um jeito que ninguém pudesse ignorar ou esconder depois. No final, decidi seguir com o plano, mas com algumas modificações. Ao invés de simplesmente distribuir as cartas para todos, entregaríamos apenas para pessoas específicas. O prefeito, algumas senhoras influentes da sociedade, o dono do jornal local. E faríamos de um jeito que meu pai não estivesse presente no momento exato da revelação. Era o máximo de consideração que conseguia ter naquele momento. Nos dias que se seguiram, continuei me transformando. Endureci como a crosta do pão no forno, por fora já dourada, enquanto por dentro ainda fermentava a raiva. Perdi peso. Os ossos do meu rosto ficaram mais proeminentes, dando à minha aparência uma dureza que combinava com o que sentia por dentro. Falava menos, observava mais. As pessoas notavam a mudança, perguntavam se eu estava doente. Eu respondia com meias palavras, desvios. À noite, dormia com a fita do gravador embaixo do travesseiro, como se fosse uma arma carregada. Era minha garantia, minha segurança. Se alguém descobrisse o plano antes da hora, ainda tinha aquela prova inegável. Durante o dia, ensaiava mentalmente o que diria, como agiria. Como enfrentaria o olhar de todos depois que a verdade explodisse como um rojão no céu da quermesse. De menina tímida, me transformei numa justiceira silenciosa. Alguém capaz de olhar nos olhos da própria mãe durante o café da manhã e planejar friamente sua destruição. Alguém que carregava o fardo pesado do segredo e da vingança sem demonstrar. Olha esse pão aqui na mesa, com a casca toda rachadinha.
É assim que eu me sentia por dentro antes de explodir. Aposto que você aí não tem coragem de apertar esse botão de curtir depois do que estou prestes a contar. São poucos os que aguentam ouvir a verdade crua, sem açúcar como eu sirvo. Se você for dos raros que não se assustam com os espinhos da realidade, prove que tem sangue forte. Aperte esse curtir antes que eu continue. Vamos ver se você é do tipo que encara a vida como ela é, ou se prefere as histórias adocicadas que não mancham as toalhas de mesa de domingo. Na véspera da quermesse, tive uma última conversa com Osmar no nosso esconderijo. Revisamos o plano passo a passo. Ele ficaria responsável por distrair o padre no momento certo, para que eu pudesse conectar o gravador ao sistema de som. Também seria ele quem daria o sinal quando meu pai estivesse fora da área principal. Tínhamos planejado que um dos amigos dele, acidentalmente, derrubaria um copo de quentão na camisa do papai, forçando-o a ir até o banheiro externo para se limpar. E se ele não for? Perguntou Osmar, preocupado. Vai sim. Você conhece o pai. Sempre impecável. Ele vai querer limpar antes que manche. E a mãe? Ela vai estar na barraca das tortas? Sim, é o momento do julgamento do concurso. Ela vai estar lá, com aquela torta de maçã idiota, esperando ganhar pela 5ª vez seguida. Eu não conseguia esconder o amargor na voz. Ficamos em silêncio por um momento. O peso do que estávamos prestes a fazer pairando entre nós. Finalmente, Osmar perguntou, a voz pequena de repente. Léo, o que vai acontecer depois? Com a gente? Com a família? Era a pergunta que eu estava evitando fazer a mim mesma. O depois. Sabia que nada seria como antes, que estávamos prestes a explodir a única vida que conhecíamos. Mas não havia volta atrás agora. Não sei, Osmar, respondi com honestidade. Mas seja o que for, vamos enfrentar juntos. Fizemos um juramento, lembra? Ele assentiu, passando o dedo pela pequena cicatriz que o corte do vidro tinha deixado. Um lembrete permanente do nosso pacto, da nossa promessa de justiça a qualquer custo. Vamos fazer eles pagarem, ele disse, a voz recuperando a determinação. Pelo pai. Pelo pai, repeti, selando nosso destino. No domingo da quermesse, acordei com o sol mal nascido. Fiquei deitada olhando o teto de madeira, as frestas entre as tábuas por onde passava a luz dourada da manhã. Era o dia. Depois daquele domingo, nada seria como antes. A certeza disso era ao mesmo tempo assustadora e reconfortante. Minha mãe estava na cozinha desde cedo, preparando sua famosa torta de maçã para o concurso. Meu pai tinha saído ainda mais cedo para ajudar na montagem das barracas. Sempre prestativo, sempre presente nos eventos da comunidade. Osmar ainda dormia, ou fingia dormir. Deixei ele descansar mais um pouco. Precisaríamos de todas as nossas forças mais tarde. Olhei pela última vez para a casa que tinha sido meu lar por 16 anos. Para a cozinha onde tínhamos feito tantas refeições em família, para a sala onde meu pai consertava coisas nos finais de semana enquanto cantarolava músicas antigas. Em poucas horas, aquela família não existiria mais como a conhecíamos. O pensamento devia me entristecer, mas sentia apenas uma determinação fria. A quermesse começaria depois da missa das 10. Às 9h30, já estávamos todos prontos. Eu com o meu melhor vestido azul claro, feito pela minha mãe para de ocasião, ironia que não me escapou. Osmar de calça e camisa engomadas, meu pai com sua única roupa de domingo, minha mãe com um vestido floral e o cabelo preso num coque impecável, a torta cuidadosamente embalada nas mãos. Parecíamos a família perfeita a caminho da igreja. Ninguém imaginaria que sob aquela fachada de normalidade, uma bomba-relógio estava prestes a explodir. A missa acabou pontualmente às 11 e logo depois a quermesse explodiu em cores e sons ao redor da igreja. O céu de outubro estava de um azul quase violento, sem uma única nuvem. O sol castigando as costas de todo mundo. Era um dia quente como o forno que assou esse pão aqui, um calor que anunciava tempestade. Mesmo assim, parecia que Arapongas inteira tinha decidido aparecer. O cheiro de quentão misturado com pipoca doce impregnava o ar,
As bandeirinhas coloridas costuradas pelas moças da igreja balançavam preguiçosamente com a brisa ocasional que mal aliviava o calor. Barracas de madeira foram montadas em torno do pátio da igreja, formando um grande círculo. Havia de tudo: pescaria para as crianças, argolas, tiro ao alvo para os homens mostrarem pontaria, barraca de comidas típicas, de doces, de bebidas. No centro, uma área aberta com algumas mesas compridas serviria para o almoço comunitário e mais tarde para o concurso de tortas. Um pequeno palco foi armado para os anúncios, sorteios e apresentações musicais. O prefeito Adalberto já circulava de um lado para o outro, apertando mãos, beijando bochechas de velhinhas, carregando crianças no colo por alguns segundos. Estava em ano de eleição e aquilo era praticamente um comício disfarçado de evento religioso. O padre Antônio o seguia de perto, suando dentro da batina preta que insistia em usar, mesmo naquele calor infernal, um lenço nas mãos, tentando inutilmente secar a testa brilhante. Minha família se separou logo na entrada. Meu pai foi ajudar na barraca do tiro ao alvo, como fazia todos os anos. Minha mãe seguiu direto para a cozinha improvisada nos fundos, onde prepararia sua torta para o concurso da tarde. Osmar sumiu no meio da multidão de crianças que corriam de barraca em barraca. Eu fiquei sozinha, o estômago embrulhado não de fome, mas de ansiedade pelo que estava por vir. Passei a manhã toda rondando o pátio, verificando cada detalhe do nosso plano. O sistema de som estava montado perto do palco, exatamente como esperávamos. O mimeógrafo com as cópias das cartas estava coberto por um pano na sacristia, para onde Osmar conduziria os amigos no momento certo. A gravação do meu gravador fora testada uma última vez na noite anterior e funcionava perfeitamente. Tudo pronto. Só faltava esperar o concurso de tortas, que aconteceria logo após o almoço. Por volta do meio-dia, a praça já estava lotada. Percebi quando o padeiro Antenor chegou com a esposa, Dona Olga. Ele sempre vinha tarde para a quermesse, depois de fechar a padaria. Sua esposa era uma mulher gorducha e de aparência perpetuamente infeliz, com um vestido florido desbotado que parecia ter sido feito para um corpo menor que o dela. Os dois mal se falavam enquanto circulavam pelas barracas, ela sempre 3 passos atrás dele, como uma sombra pesada e resignada. Quando o sino soou anunciando o almoço, todos se dirigiram para as mesas compridas no centro. Na mesa principal se sentaram as figuras importantes da cidade. O prefeito no centro, o padre à sua direita, o delegado, o dono do banco, os comerciantes mais ricos. Minha mãe não era pessoa importante, mas como sempre ganhava o concurso de tortas, tinha um lugar ali. Meu pai se sentou numa das pontas, sempre desconfortável nessas ocasiões. E claro, o padeiro e sua esposa também estavam lá. Afinal, ele fornecia pão para todas as festas da igreja gratuitamente. Um gesto de caridade que agora eu entendia os reais motivos. Todos alinhados na mesa de autoridades como fatias de pão na cesta, cada um no seu lugar como se nada pudesse desalinhar a ordem. A falsidade do quadro me dava náuseas. Ali estavam minha mãe e o padeiro, separados por algumas cadeiras, agindo como se fossem apenas conhecidos distantes, enquanto meu pai, o homem mais honesto que já conheci, comia sem suspeitar que estava cercado de mentiras. O almoço pareceu se arrastar por horas. Depois da sobremesa, o padre anunciou que o concurso de tortas começaria em meia hora. Era o nosso sinal. Osmar e eu nos encontramos atrás da igreja, conforme combinado. "Tudo pronto?" perguntei, vendo o nervosismo no rosto dele. "Tudo. Seu Antônio da barbearia vai derrubar o quentão no pai assim que der o sinal. E eu já peguei as cópias, estão aqui." Ele mostrou um pacote escondido dentro da camisa. "Lembra do que tem que fazer?" "Claro. Quando você começar o poema, eu dou o sinal para o seu Antônio, e quando estiver na metade, distribuo as cartas para as pessoas importantes. Depois você liga o gravador." "Perfeito." Respirei fundo, tentando controlar o tremor das minhas mãos. "Isso é pela honra do pai, Osmar. Não vamos voltar atrás." Ele assentiu, os olhos cheios de uma mistura de medo
e determinação que provavelmente espelhavam os meus. Nos separamos novamente. Eu fui até a sacristia, onde tinha escondido o gravador mais cedo. Estava tudo lá, intacto. Peguei o aparelho, escondi embaixo do vestido preso na cintura e voltei para o pátio. O concurso de tortas estava para começar. Uma mesa comprida tinha sido colocada no centro, onde as competidoras alinhavam suas criações. Havia tortas de todos os tipos, de maçã, de banana, de queijo, de creme, de limão. A de minha mãe estava no centro, perfeitamente dourada, as maçãs arrumadas em padrão de flor no topo, polvilhada com canela. Ela estava ao lado, sorrindo confiante, ajeitando o avental que tinha colocado sobre o vestido. O padre subiu ao palco, ajustou o microfone e começou a apresentar o evento. Explicou as regras do concurso, apresentou os jurados, o prefeito, a esposa do dono do banco e o próprio padeiro, escolhido por seu conhecimento em panificação. A plateia aplaudiu educadamente. Antes que o julgamento começasse, o padre anunciou: "E agora, um número especial surpresa. A jovem Leontina Oliveira preparou uma homenagem para os pais. Vamos recebê-la com uma salva de palmas." Era minha deixa. Subi ao palco, o coração batendo tão forte que tinha certeza que o microfone captaria. Do canto do olho, vi Osmar dando o sinal para o barbeiro. Em segundos, um grito de surpresa e o som de vidro quebrando indicou que meu pai tinha recebido o quentão na camisa branca. Como previsto, ele se levantou imediatamente, pedindo licença, e se dirigiu aos banheiros externos para se limpar. Perfeito. "Boa tarde a todos", comecei, a voz tremendo de leve. Preparei um poema especial para os pais, para todos os pais, mas especialmente o meu, Cleomar Oliveira. E, bem, vocês vão entender. Notei os olhares confusos, especialmente o da minha mãe. Ela franziu a testa, provavelmente se perguntando que tipo de surpresa eu tinha preparado. Comecei a recitar o poema que tinha escrito especialmente para a ocasião. Comecei doce como o pão com manteiga, para terminar áspera como a casca mais dura. As primeiras estrofes falavam sobre amor, família, sobre como os pais são importantes na formação dos filhos. Palavras bonitas que faziam as senhoras suspirarem de emoção. Depois, o tom começou a mudar. Falei sobre mentiras, sobre máscaras, sobre falsidade, sobre filhas que não sabem quem realmente são. Vi a expressão da minha mãe endurecer, os olhos se arregalando ao perceber onde aquilo estava indo. O padeiro também estava inquieto, olhando ao redor como se procurasse uma saída. Foi quando Osmar começou a distribuir as cartas. Não para todo mundo, mas estrategicamente. Uma para o prefeito, outra para a esposa do delegado, a maior fofoqueira da cidade, uma para a professora Esther, outra para o dono do jornal local. Pessoas que garantiriam que a história se espalhasse como fogo em palha seca. Enquanto eles liam, suas expressões passando da curiosidade para o choque, cheguei à parte final do poema. 2 pais tenho eu, mas apenas um merece esse nome. Aquele que me deu sangue se esconde atrás do balcão, enquanto aquele que me deu amor se mata de trabalhar. A verdade, como o pão que ele assa, finalmente cresceu, e hoje, diante de todos, compartilho esse alimento amargo. Nesse momento, enquanto os primeiros murmúrios corriam pela plateia, acionei o botão do gravador conectado ao sistema de som. A voz da minha mãe, clara como cristal, encheu o pátio da igreja. Ela tem seus olhos, não os dele. Mãe sente essas coisas. Ela mudou comigo, mal fala, faz tudo de cara fechada. São a única prova que tenho de nós, de que pelo menos uma vez na vida você admitiu que ela é sua filha. As palavras dela caíram sobre a plateia como farinha espalhada ao vento, impossível de recolher. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que quase se podia tocar. Vi centenas de olhos arregalados, bocas abertas em espanto, pessoas se virando para olhar ora minha mãe, ora o padeiro, ora as cartas nas mãos de alguns. Minha mãe foi a primeira a reagir. Seu rosto passou do choque para a fúria em segundos.
Ela avançou em direção ao palco, gritando: "Sua ingrata! Desgraçada! Como ousa!" Mas antes que chegasse até mim, suas pernas falharam. Não de vergonha, como pensei que aconteceria, mas de pura raiva impotente ao ver seu controle sobre a situação, sobre sua imagem cuidadosamente cultivada, desmoronando. Ela caiu no chão, não exatamente desmaiada, mas atordoada demais para se levantar. O padeiro tentou fugir. Levantou-se da mesa de jurados e tentou se esgueirar entre a multidão paralisada. Foi quando tropeçou na poça de banha de porco que eu tinha estrategicamente derramado mais cedo, perto da saída do pátio. Outro detalhe do plano que funcionou como esperado. Ele caiu de cara no chão, a camisa branca suja de terra e gordura, um espetáculo patético que em outras circunstâncias seria cômico. As pessoas começaram a se mexer, a reagir. Algumas mulheres correram para ajudar minha mãe, outras para acudir o padeiro. Dona Olga, a esposa traída, permaneceu sentada na mesma cadeira, o rosto vazio de expressão, como se nada daquilo a surpreendesse realmente. Foi nesse momento que meu pai voltou. Ele parou na entrada do pátio, a camisa molhada de tanto esfregar a mancha, olhando confuso para a cena caótica. Minha mãe sendo amparada por algumas senhoras, o padeiro caído no chão, eu de pé no palco como uma estátua, e centenas de olhares alternando entre todos nós. Tudo desmoronou como um pão mal feito que murcha no forno. Toda a estrutura de mentiras cedeu de uma vez. Alguém, nunca soube quem, explicou a ele rapidamente o que tinha acontecido. Vi seu rosto passar por todas as emoções possíveis em segundos: confusão, descrença, choque, dor e, finalmente, uma raiva contida que nunca tinha visto antes. Ele caminhou lentamente até onde minha mãe estava, parando a 1 metro de distância, incapaz de chegar mais perto. "É verdade, Nice?" ele perguntou, a voz rouca. "A menina é filha dele?" Minha mãe, recuperando parte da compostura, se levantou com a ajuda das outras mulheres. Tentou arrumar o cabelo, o vestido, como se sua aparência ainda importasse naquele momento. "Cleomar, eu posso explicar?" Ela começou, mas ele a interrompeu. "É verdade ou não?" Ela olhou ao redor, para os rostos curiosos que esperavam sua resposta. Não havia mais como negar. "É, mas não é como você está pensando." Foi o suficiente. Meu pai ficou ali, paralisado como uma estátua com os olhos marejados. Nunca o tinha visto chorar antes. Um homem que suportou farpas nas mãos, dores nas costas, anos de trabalho extenuante sem uma reclamação, agora tinha os olhos transbordando por uma dor que nenhum remédio curaria. Os cochichos explodiam como pipoca por todo o pátio. Senhoras se benziam cochichando: "Ave Maria e valha-me Deus." O padre, tentando restabelecer alguma ordem, subiu no palco ao meu lado, pedindo calma, dizendo que era uma questão familiar que deveria ser resolvida em casa. Mas ele não fez nenhum movimento para me tirar dali ou para desligar o sistema de som. Os sussurros se espalharam mais rápido que o cheiro de pão fresco numa manhã de domingo. Eu permanecia de pé, ereta como uma rainha vingativa, sentindo uma mistura confusa de emoções. A satisfação de ver a verdade finalmente exposta, a dor de ver meu pai sofrendo, o ódio pela minha mãe e pelo padeiro, e uma pontada de culpa por ter escolhido um método tão público, tão humilhante. Mas era tarde demais para voltar atrás. O que estava feito, estava feito. Minha mãe recuperou totalmente os sentidos e a fúria. Avançou em minha direção, subindo os degraus do palco com uma energia renovada pela raiva. "Você destruiu essa família!" Ela gritou, a mão já erguida para me dar um tapa. Foi quando meu pai finalmente encontrou sua voz. "Nice!" ele chamou, alto o suficiente para parar minha mãe no meio do gesto. "Basta de teatro. A menina só disse o que você escondeu por 16 anos." Foi como se ele finalmente tivesse aberto o forno para ver o que estava queimando lá dentro. Sua voz, normalmente tão calma, tão controlada, tinha uma firmeza que surpreendeu a todos, incluindo minha mãe. Ela baixou a mão lentamente, incapaz de desafiar aquele olhar.
O padeiro tinha conseguido se levantar, limpando inutilmente a sujeira da roupa. Mancava um pouco da perna direita, provavelmente torcida na queda. Tentou se aproximar, talvez para se defender, explicar sua versão, mas o olhar que meu pai lançou a ele foi suficiente para mantê-lo à distância. Você, meu pai apontou para ele, fique longe da minha família. Cleomar, vamos conversar em casa, tentou minha mãe novamente. Não tem mais conversa, Nice, não tem mais casa. A voz dele era baixa agora, quase um sussurro, mas firme. Está tudo acabado. Osmar apareceu ao meu lado, segurando minha mão com força. Estávamos juntos naquilo, como tínhamos prometido. O plano tinha funcionado perfeitamente, talvez até bem demais. A verdade estava exposta, crua e sangrando como uma ferida aberta diante de toda Arapongas. O padre finalmente conseguiu dispersar um pouco a multidão, pedindo que as pessoas respeitassem a privacidade da família, que o concurso de tortas seria adiado para outro dia. Aos poucos, o pátio foi esvaziando, mas não antes de cada pessoa presente gravar na memória cada detalhe daquele escândalo que seria comentado por anos, décadas. Meu pai se aproximou de mim e do Osmar. Não disse nada, apenas estendeu as mãos. Pegamos cada um, e ele nos conduziu para fora do pátio da igreja, deixando minha mãe para trás. Ela ficou ali, no meio do que restava da quermesse, cercada por algumas amigas que tentavam consolá-la, o rosto uma máscara de fúria e humilhação. Enquanto caminhávamos para casa em silêncio, pelas ruas que pareciam estranhamente desertas, senti o peso do que tinha feito. Tinha exposto a verdade, sim, mas a que custo? Meu pai, que tinha tentado proteger de mais humilhação, estava destruído. Nossa família, por mais construída em mentiras que fosse, tinha ruído completamente. E eu, que tinha planejado aquilo tudo com tanta frieza, agora não sabia exatamente como me sentir. Chegamos em casa e meu pai sentou na cadeira da sala, olhando para o nada. Ficamos ali, em silêncio, por o que pareceu horas. Finalmente ele falou, a voz cansada. Por que assim, Leontina? Por que desse jeito? Não tinha resposta. Ou talvez tivesse muitas, porque estava com raiva. Porque queria que eles sentissem a humilhação que eu senti. Porque era jovem e impulsiva e não pensei nas consequências. Porque a dor distorce nosso julgamento. Desculpa, pai. Foi tudo o que consegui dizer. Eu só queria que eles pagassem pelo que fizeram com o Senhor. Ele balançou a cabeça, passando a mão pelo rosto cansado. Ninguém sai ganhando nessas histórias, filha. Nem eles, nem eu, nem vocês. O silêncio retornou, pesado como uma manta molhada. Pela janela aberta, ouvimos passos se aproximando. Era minha mãe voltando da quermesse. Quando ela entrou, o clima na sala poderia ser cortado com uma faca. Meu pai se levantou, encarando-a. Arrume suas coisas, Nice. Não quero você mais nessa casa. Ela tentou argumentar, chorou, implorou, disse que tinha sido um erro, que me amava, que amava a todos nós, que podíamos superar aquilo, que outras famílias superavam coisas piores. Meu pai apenas repetiu: arrume suas coisas. Osmar e eu fomos para nosso quarto, deixando os dois sozinhos. Ouvimos a discussão através da porta, os soluços dela, a voz firme dele recusando qualquer tentativa de reconciliação. Depois, o som dela juntando suas coisas, fechando malas. Horas depois, quando o sol já estava se pondo, ela bateu na porta do nosso quarto. Tinha os olhos vermelhos e inchados, o rosto marcado por lágrimas secas. Tentou nos abraçar, dizer que nos amava, que sempre seríamos seus filhos. Osmar se escondeu atrás de mim, recusando o contato. Eu fiquei parada, rígida, enquanto ela me abraçava, sentindo nada além de um vazio enorme. Você vai entender um dia, Leontina. Ela sussurrou no meu ouvido. Quando for mulher, quando amar alguém como eu, amei o Antenor, vai entender. Nunca vou entender traição. Respondi, repetindo o que tinha dito antes, a voz fria como gelo. Nunca vou entender mentira.
e nunca vou te perdoar por fazer o pai sofrer todos esses anos. Ela se afastou, ferida pelas minhas palavras. Tentou mais uma vez com Osmar, mas ele se recusou até a olhar para ela. Com um último soluço, ela saiu do quarto, da casa, de nossas vidas. Olha só esse pão na mesa, partido ao meio, como nossa família ficou depois daquele dia. Me diga, depois de ouvir tudo isso, você acha que fui cruel demais expondo minha própria mãe daquele jeito? Ou você teria feito algo pior no meu lugar? É fácil julgar de longe, mas quando o veneno da traição corre nas veias, as decisões ficam turvas como água de enchente. Me conta nos comentários o que você teria feito se descobrisse que sua vida inteira foi construída em cima de uma mentira tão grande que nem cabia debaixo do tapete. As semanas seguintes foram estranhas, como andar num sonho ruim que não acaba nunca. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Não podíamos ir à rua sem sentir os olhares, ouvir os cochichos. As pessoas paravam de falar quando passávamos, depois retomavam em sussurros quando achavam que estávamos longe o suficiente. Na escola, os outros alunos me evitavam como se o escândalo fosse contagioso. O divórcio do meu pai e da minha mãe foi um escândalo que Arapongas comentou por anos. Naquela época, uma separação era coisa tão rara quanto neve no sertão. As pessoas olhavam para o meu pai com um misto de pena e admiração. Pena pela humilhação pública, admiração pela coragem de seguir em frente sozinho. O juiz quase não quis conceder o divórcio, tentou de todo jeito fazer uma reconciliação. Mas meu pai, sempre tão calado, dessa vez não cedeu. Não tem mais como, meritíssimo. Acabou. Não dava para continuar na mesma casa depois de tudo aquilo. Era como dormir em cima de cacos de vidro. Cada canto daquela casa tinha uma lembrança que agora parecia contaminada. Vendemos o lugar e compramos uma casinha menor, mais perto da madeireira onde o pai trabalhava. Tinha só 2 quartos, um banheiro apertado, uma sala pequena e uma cozinha que mal cabia à mesa. Mas era nossa, e sem fantasmas. Meu pai teve que trabalhar dobrado para dar conta de tudo sozinho. Eu assumi o papel de dona da casa aos 16 anos. Acordava antes do sol para preparar o café dele e do Osmar. Arrumava as marmitas, limpava, lavava, passava. Depois ia para a escola e, quando voltava, ainda tinha que fazer jantar. Minhas mãos, que antes só conheciam livros e cadernos, agora estavam sempre vermelhas de tanto esfregar roupa, calejadas de tanto mexer em panela quente. Nossa família ficou menor, mas mais honesta, como um pão simples sem enfeites, mas feito com ingredientes verdadeiros. Os olhares da cidade nos seguiam por onde íamos. Quando entrava numa loja, as conversas paravam na hora. Quando andava na rua, as mães puxavam as filhas para longe, como se a rebeldia fosse contagiosa. Na escola, algumas professoras me tratavam com frieza, como se eu tivesse cometido um crime terrível, não exposto uma verdade. Mas não abaixei a cabeça. Andava de queixo erguido, olhando nos olhos de todo mundo. A vergonha não era minha para carregar. Meu pai sofreu de um jeito diferente. Nenhum homem gosta de ser visto como o corno da cidade, ainda mais por causa de um escândalo tão grande. Alguns colegas da serraria faziam piadas quando achavam que ele não estava ouvindo. As pessoas ofereciam ajuda com pena nos olhos, como se ele fosse um inválido. Ele nunca reclamou. Nunca disse uma palavra amarga sobre minha mãe. Pelo menos não na nossa frente. Aprendemos a lidar com o gosto amargo que ficou, como quem come o pão queimado porque não pode desperdiçar. Mas algo mudou entre nós 3. Antes, o pai era uma figura distante, que a gente via principalmente nos domingos. Agora, sem minha mãe como barreira entre nós, começamos a realmente conhecer um ao outro. Ele me ensinou a consertar coisas pela casa, me levou para ver como funcionava a madeireira, me contou histórias da juventude dele na Itália que nunca tinha compartilhado antes. Com Osmar, começou a pescar nos fins de semana, a ensinar o ofício de marceneiro que tinha aprendido com o próprio pai. Foi estranho no começo. Nenhum de nós sabia direito como agir nessa nova família menor. Mas aos poucos construímos uma rotina.
Ele passou a chegar mais cedo do trabalho para jantarmos juntos. Eu aprendi a cozinhar os pratos que ele gostava, principalmente aquelas comidas italianas pesadas que minha mãe se recusava a fazer. Nos domingos, fazíamos um almoço caprichado, às vezes convidando a tia Carmela, irmã dele que morava na cidade vizinha. E minha mãe. Ela foi morar numa casinha nos arredores da cidade, sozinha. As amigas que antes viviam na nossa casa tomando café e fofocando aos poucos se afastaram. Mesmo naquela época, traição era considerada pecado grave, e estar associada a uma adúltera confessa poderia manchar a reputação delas. Ela tentou falar comigo e com Osmar algumas vezes, aparecendo na escola ou mandando recados. Ignoramos todos. O padeiro Antenor sofreu um golpe ainda pior. A cidade inteira parou de comprar na padaria dele. As velhinhas que antes disputavam seus pães e doces, agora faziam questão de ir até a cidade vizinha só para não pisar no estabelecimento dele. A esposa, Dona Olga, pediu separação também e voltou para a casa dos pais em Londrina. Sem clientes e sem esposa para ajudar, a padaria fechou as portas menos de 6 meses depois do escândalo. Ele tentou falar comigo uma vez, me parou na rua voltando da escola. Queria explicar, dizia que tinha seus motivos. Cuspi no chão perto dos pés dele e segui meu caminho. Soube depois que ele foi embora de Arapongas para o Mato Grosso, onde tinha um primo distante. Nunca mais ouvi falar dele. Ironicamente, fui eu quem aprendi a fazer pão depois disso tudo, como se quisesse dominar o que antes me dominava. Osmar sofreu de um jeito que só percebi anos mais tarde. O que aconteceu abalou a confiança dele no mundo, nas pessoas, em tudo. Virou um menino quieto, desconfiado, que observava tudo com olhos sempre atentos, como se esperasse uma traição a qualquer momento. Na escola, brigava por qualquer coisa. Em casa, tinha pesadelos frequentes. Quando completou 18 anos, entrou para o exército, não por vocação, mas por inquietação. Precisava fugir de Arapongas, das memórias, talvez de si mesmo. Ele nunca se fixou em lugar nenhum. O exército o mandava de um canto para outro, e ele ia sem reclamar. Quando saiu, continuou essa vida nômade. Trabalhou em fazendas no Mato Grosso, em fábricas em São Paulo, em construções no Rio. Casou 3 vezes, divorciou 3 vezes. Teve filhos que mal conheceu. Nem no aniversário de 70 anos do nosso pai, ele conseguiu ficar mais de 2 dias em Arapongas, carregando o nomadismo como quem carrega uma mala pesada. Até hoje, só o vejo 1 ou 2 vezes por ano, quando passa por aqui entre uma cidade e outra, sempre com pressa, sempre com um pé na estrada. Eu mesma demorei para curar as feridas. Depois do escândalo, passei 2 anos praticamente sem falar com ninguém fora da família. Me refugiei nos estudos, nos livros, no trabalho de casa. Dormia exausta todas as noites, o que pelo menos evitava os pesadelos. Nos fins de tarde de domingo, quando tudo estava arrumado e papai cochilava na rede, eu ia até o lago na saída da cidade. Lá, longe dos olhares, jogava pedras na água com toda a minha força. Uma pedra para cada raiva que sentia, pela minha mãe, pelo padeiro, pela cidade fofoqueira, por mim mesma que tinha exposto tudo daquele jeito. Foi numa dessas tardes que conheci Maximiliano. Não foi num baile, nem na igreja, lugares onde moças direitas conheciam pretendentes naquela época. Foi quando eu jogava pedras no lago para afundar a raiva, uma após a outra, algumas tão grandes que mal conseguia erguê-las. Ele estava pescando do outro lado, observando aquela cena estranha de uma moça magricela arremessando pedras como se tivesse uma vendetta contra a anágua. Depois de me observar por um tempo, ele atravessou o lago pela beirada e se aproximou. Era um rapaz alto, moreno, de olhos pacientes e mãos grandes calejadas de trabalho. Trabalhava na oficina mecânica da cidade, consertando os poucos carros e muitos tratores da região. Tem bastante peixe nesse lago, ele disse sem olhar diretamente para mim, jogando sua própria pedra na água. Mas acho que você está espantando todos. Fiquei sem graça, pronta para sair dali pisando duro. Mas então ele sorriu, sem maldade, sem julgamento. Se quiser espantar melhor,
joga assim, ó. E me ensinou a fazer a pedra pular na superfície, ricocheteando 3, 4 vezes antes de afundar. Passamos aquela tarde jogando pedras juntos, sem falar do escândalo, da minha mãe, de nada daquilo. Ele falou dos carros que consertava, eu falei dos livros que lia. Quando o sol começou a se pôr, ele perguntou se podia me acompanhar até em casa. Respondi que não, que meu pai não gostaria. Na verdade, tinha medo do que as pessoas diriam se me vissem com um rapaz. Minha reputação já estava estragada o suficiente. Mas ele continuou aparecendo no lago aos domingos. Às vezes pescava do outro lado, apenas acenando de longe. Outras vezes vinha conversar, sempre respeitoso, sempre a uma distância apropriada. Ele me aceitou com todas as minhas rachaduras, como um bom pão rústico que é mais saboroso justamente pelas imperfeições da casca. Levei quase 1 ano para aceitar que ele me acompanhasse até em casa, e mais 6 meses para apresentá-lo ao meu pai. Cleomar, sempre desconfiado depois do que tinha passado, o interrogou como um delegado. De onde vinha? Quem era a família? Quais as intenções? Maximiliano respondeu a tudo com calma e honestidade. No fim, meu pai deu o veredicto. Parece um rapaz direito, mas se fizer minha filha sofrer, lembre que trabalho com serras todos os dias. Nos casamos quando eu tinha 19 anos, numa cerimônia simples na igreja. Metade da cidade foi, não por consideração, mas por curiosidade. Queriam ver como a menina do escândalo estava se comportando, se o vestido branco era apropriado depois de tudo. Não me importei. Naquele dia, só tinha olhos para o Maximiliano, tão bonito no terno emprestado, e para o meu pai, chorando discretamente no canto da igreja. Construímos uma vida juntos. Max, como eu o chamava, prosperou na oficina, eventualmente comprando-a do antigo dono. Tivemos 2 filhos. Eduardo, que puxou os olhos castanho-âmbar que tanto me incomodavam em mim mesma, e Paulo César, que nasceu com os olhos azuis do meu pai Cleomar. Uma coincidência que sempre me emocionou. Aprendi a fazer pão, a cozinhar pratos mais elaborados, a costurar, não só por necessidade, mas por gosto. A vida seguia, as feridas cicatrizando lentamente. A verdade é como parto. Dói quando vem, mas alivia quando sai. E como esse pão aqui, mesmo depois de frio, ainda alimenta. Percebi com o tempo que, por mais dolorosa que tenha sido a revelação, por mais que eu me arrependa da forma como expus tudo, viver na verdade era melhor que viver na mentira. Meu pai, livre daquele casamento falso, eventualmente encontrou uma companheira verdadeira, Dona Antônia, uma viúva doce que realmente o amava e cuidava dele como merecia. Eu, livre do peso do segredo, pude construir minha própria vida sem aquela sombra sempre me seguindo. Nunca perdoei minha mãe. Talvez isso faça de mim uma pessoa dura, rancorosa. Mas algumas traições vão fundo demais, machucam partes que não se regeneram. Ela tentou se aproximar várias vezes ao longo dos anos. Aparecia nos aniversários dos meninos com presentes, mandava cartas. Uma vez até veio bater na minha porta chorando que estava doente e precisava de ajuda. Sempre mantive distância, sempre fria, sempre firme. Recebi uma carta do meu tio materno quando eu tinha 34 anos. Comunicava que minha mãe tinha falecido depois de uma pneumonia que se complicou. Vivia sozinha, em condições precárias, rejeitada até por parte da própria família. O enterro seria no dia seguinte, no cemitério municipal. Não chorei quando li a notícia. Senti um vazio estranho, como se uma porta que eu mantinha trancada à chave finalmente tivesse sido removida, deixando apenas o espaço vazio onde antes havia algo sólido para se odiar. Não fui ao enterro. Não consegui. Mas 3 dias depois, fui sozinha ao cemitério. Fiquei parada diante da lápide simples que marcava o lugar onde minha mãe descansava. Não levei flores, não rezei, não chorei. Apenas fiquei ali, olhando para aquele nome, Nice Oliveira, e as datas que marcavam o começo e o fim de uma vida que tinha se entrelaçado tão profundamente com a minha. Antes de ir embora,
deixei um pedaço de papel dobrado sobre a terra ainda fresca. Nele havia escrito apenas uma palavra: por quê? Sem ponto de interrogação, porque sabia que nunca haveria resposta. Algumas rachaduras são como as deste pão. Quando abrem, não há como fechar novamente. Minha experiência moldou profundamente como criei meus filhos. Desde pequenos, ensinei Eduardo e Paulo César que a honestidade estava acima de tudo, que uma mentira, por menor que pareça, é como um cupim numa casa de madeira. Com o tempo, destrói as estruturas e faz tudo desabar. Contei a eles, quando tiveram idade suficiente, uma versão suavizada da história da nossa família. Queria que entendessem por que eu era tão rigorosa com a verdade, porque ficava tão magoada quando me escondiam algo. A mentira tem perna curta, eu sempre dizia, mas o estrago que ela faz tem braço longo. Ensinei meus filhos que a vida é como fazer pão. Se você colocar falsidade na receita, todo o resto fica comprometido. Talvez tenha sido rígida demais. O Eduardo, mais sensível, cresceu com medo de cometer erros, sempre ansioso em me agradar, em provar que era digno de confiança. Paulo César, mais rebelde, testou limites como todos os adolescentes, mas mesmo em suas piores fases, nunca mentiu para mim. Sabia que isso era a única linha que não podia cruzar. Meu pai viveu até os 86 anos, cercado de netos e até alguns bisnetos. No fim, mal conseguia reconhecer as pessoas, confundia nomes e datas. Mas nos dias bons, pegava minha mão e dizia: "Você fez o certo, Leontina. Não do jeito certo, mas o certo." Foi o mais próximo que chegamos de falar sobre aquele dia na quermesse. E hoje? Hoje sou essa velha de 78 anos que vocês veem. Meu Maximiliano se foi faz 5 anos, infarto fulminante enquanto consertava o motor de um Fusca. Não teve tempo nem de dizer adeus. Vivo nesta casa que construímos juntos, cercada por lembranças e pelo cheiro de pão fresco que ainda faço todas as manhãs, mais por hábito que por necessidade. Meus netos dizem que faço o melhor pão da região, ironia que não passa despercebida por mim. As pessoas de Arapongas já não me olham com aquele ar de julgamento. A maioria nem sabe mais da história toda, foi diluída com o tempo como fermento na massa. Mas eu sei. Guardo num álbum velho um recorte amarelado do jornal local que noticiou de forma velada o incidente da quermesse. Mantenho como lembrete do poder das palavras, da verdade e do quanto ambas podem mudar vidas para sempre. Rio alto demais às vezes, um hábito que desenvolvi para esconder antigas lágrimas. Falo o que penso, sem filtros. Depois daquele dia, jurei que nunca mais guardaria verdades dentro de mim até elas apodrecerem. Tenho orgulho dos filhos que criei, dos netos que agora estão criando suas próprias famílias. Tenho até um bisneto, o pequeno Miguel, que aos 5 anos já diz que quer aprender a fazer pão igual a Bisa. Este pão que vocês veem aqui foi feito por estas mãos que carregam histórias. Como diz o ditado, é do fermento amargo que vem o pão mais saboroso. Minha vida não foi fácil, teve mais dor que alegria em alguns trechos. Mas foi minha, vivida nos meus termos, construída tijolo por tijolo depois que o terremoto derrubou tudo. A exposição pública da minha mãe e do padeiro foi cruel? Talvez. A forma como fiz isso na frente da cidade inteira, humilhando não só os culpados, mas também meu pai inocente? Provavelmente. Teria sido melhor uma conversa privada, uma separação discreta? Possivelmente. Mas eu tinha 16 anos, estava magoada, traída, confusa. E a raiva é uma conselheira terrível. Se há uma lição que aprendi, é que a verdade sempre vem à tona, de um jeito ou de outro. Melhor que seja pelas suas mãos, no seu tempo, do que explodir quando você menos espera. E que mesmo as histórias mais amargas podem, com tempo e paciência, resultar em algo bom. Como esse pão aqui na mesa. Sou Leontina Oliveira, tenho 78 anos, e essa foi a história que marcou minha vida como o carimbo marca a massa do pão. Assim como esse pão na mesa que começou como ingredientes separados e virou algo novo no calor do forno,
eu também fui transformada pelo fogo das circunstâncias. Se você quer ouvir mais histórias de velhas que viveram o que não cabe nos livros de história, se inscreva aqui no canal Sabedoria da Vovó. Tenho mais receitas de vida para compartilhar enquanto ainda tenho fôlego para soprar as velas dos meus bolos. Porque quando a última velha como eu fechar os olhos, leva consigo verdades que nenhum Google consegue encontrar.